das duas equipes em Libertadores, Paulo Lima. Flamengo tem 3 participações a mais do que o Internacional. O Internacional tem mais títulos. Flamengo, até por ter mais participações, tem 65 vitórias e tem mais derrotas que o Internacional, Paulo Lima. Equilíbrio, né, Calheiros? Né? Equilíbrio. É evidente que é equilibrado e a consequência... O que eu vejo de mais virtuoso é a força ofensiva do Flamengo, né? Um time que tem Arrascaeta, Gabriel Barbosa, Bruno Henrique, Berrio no banco, Vitinho no banco, né? Everton Ribeiro... E essa possibilidade de ter novamente o Cuéllar jogando, né? Vai depender muito do que a cabeça do jogador esteja tranquila, serena, né? Equilibrada e tudo que eu já falei aqui em relação ao que é o comportamento psicológico para alterar o comportamento dentro de campo, né? Quando se trata de um jogador de futebol profissional, de uma partida decisiva, o cara tem que estar pleno, o cara tem que estar a 1000 por hora. E não sei se o Cuéllar vive esse momento de tranquilidade. Mas isso é uma decisão da diretoria, uma decisão da comissão técnica com apoio ou não dos jogadores. Mas o Flamengo hoje, pela força ofensiva, tem esse poder a mais e tem a vantagem dos 2-0. Evidente que o Inter não tá morto, o Inter tem força e jogar no Beira-Rio e com essa magia que o torcedor gaúcho empurra dentro da sua casa pode ser um fator decisivo. Mas não é só a torcida, tem que vencer dentro do campo. E tem um personagem que eu quero ver muito esse personagem em campo hoje, a postura dele. Paulo Guerreiro tretou no Maracanã, você se recorda? Ele saiu do vestiário. Tem jogo lá, hein? Tem jogo lá! E esse peruano, meus amigos, ele é danadinho, tem personalidade. Tô curioso para ver a postura do Paulo Guerreiro, mas a postura do Internacional, como que você espera que seja esse Internacional hoje no Beira-Rio? Olha, eu não vejo o Odair Helma sendo agressivo exageradamente. Porque na cautela nesse momento para o Inter, mais ou menos o que o Inter tentou fazer no Maraca, né? Jogou de maneira conservadora e quando se abriu levou os gols. Ou seja, ressaltar exatamente essa força ofensiva que o Flamengo tem, que é de muito perigo, é de muita qualidade técnica, né? Um time do meio campo para frente sobra poder de fogo. E o Inter sabe disso, é evidente que o Odair Helma está montado para surpreender o Flamengo. Pode surpreender na escalação? Vamos aguardar. Eu não vejo como mudar muito daquilo que foi colocado em campo no Maracanã na última partida, quando perdeu por 2-0. Mas é passível, sim, de uma mudança de resultado. Tudo pode acontecer. O Flamengo tem uma vantagem ampla, geral, só falta dizer irrestrita. Porque o time que o Flamengo colocar em campo hoje, com a qualidade, com o Berrio, ou com o Vitinho, ou com o Everton Ribeiro, ou com qualquer ataque que vá, vai ser um time que vai jogar sempre na escapada, sempre na velocidade. E isso pode ser benéfico para o Flamengo. O Inter tem que ter cautela, segurança e, acima de tudo, tentar logo no início, que a gente sempre fala, né, que é uma linguagem bem popular, fazer um golzinho com 15, 20 minutos para dar uma segurada na possível pressão inicial do Flamengo. É difícil, né? Porque esse ano o Flamengo... Olha, são raros os jogos onde o Flamengo não marca, né? O Flamengo tem marcado muitos gols, realmente. Agora, a história, aqui no telão, a história registra uma ampla vantagem, né, do Internacional nesse duelo, jogando em Porto Alegre. É natural também. Lembra-se que do Palmeiras ontem contra o Grêmio. Exatamente. Vamos colocar números aqui? Né? Vamos colocar números nesse confronto. Olha, até hoje foram 42 jogos no Beira-Rio, Internacional e Flamengo. São 23 vitórias do Inter. E os números não estão enganados, não. O Flamengo só venceu até hoje 5 vezes o Internacional. Uma delas foi justamente com o Guerreiro, né? Na estreia do Guerreiro, em 2015. Foi a última, inclusive. Aliás, nesse século, apenas 2 vitórias. Tem uma vitória lá em 2002 e tem essa vitória em 2015. O Inter tem 75 gols. Aí que é importante, ó. O Inter hoje vai precisar de 3 gols. Repare, é quase o dobro da média que ele atingiu até hoje nesse confronto no Beira-Rio. 1,78 gols por jogo. E o Flamengo tem uma média abaixo de 1 gol por jogo. 0,78. Enfim, é aquela história da água no copo, né, Paulo Lima? Tá cheia dependendo da visão e tá vazio. Para onde você olha tem um beneficiado. Pro Inter é legal. O Flamengo, olha, já tem uma média inferior a 1 gol por jogo. Mas pro Flamengo é muito bacana, porque a média do Inter nesse confronto é praticamente a metade do que o Inter precisa hoje. E o que o Edenilson falou, né? Em nenhum momento na atual temporada o Inter precisou reverter um placar com essa vantagem. E a gente tem outra tela. A gente tem outra tela aqui. Vira a página aí, ó. Virando a página, ó, o Inter venceu o Flamengo por 3 gols ou mais de diferença
naqueles universos de confrontos, em apenas 8 oportunidades. Conseguiu essa margem de goleada. Em 40 e tantos jogos. Em competições mata-mata, o Inter já enfrentou o Flamengo em Copa do Brasil, Libertadores e seletiva de Libertadores lá em 99. E jamais conseguiu golear. Leva até vantagem. São 4 jogos em mata-mata. 4? Não, são... 4 jogos, é isso mesmo. E o Internacional tem 3 vitórias e um empate. Em mata-mata jamais perdeu para o Flamengo. A última goleada que o Internacional conseguiu sobre o Flamengo foi um 4-0 no Campeonato Brasileiro de 2014. Aí a história, o registro da história nesse duelo no Beira-Rio, Paulo Lima. A consequência é que os números do passado eles servem exatamente para ilustrar aquilo que nós temos, né, lá atrás do jogo. Hoje é um passo à frente. Ontem falamos aqui do Grêmio, que só tinha perdido 4 jogos fora de casa, um pela Libertadores e 3 pelo Brasileiro, e nunca tinha conseguido vitória sobre o Palmeiras no Pacaembu. Mudou tudo, né? A vitória de virada. Hoje, o Flamengo, ao meu ver, tem uma vantagem maior, mais significativa, mais robusta do que tinha o Palmeiras ontem. A força do Inter dentro de casa, ela não é só da sua torcida, né? Como o Jackson falou aí, né? Tem o Paulo Guerreiro, que é um cara que está, né, engasgado com a derrota, já vestiu essa camisa do Flamengo, né? Saiu do clube e já fez gol com a camisa do Inter contra o Flamengo. E hoje tem aí a famosa cereja do bolo, que é exatamente o do Alessandro, né? Que é um cara que quando joga no Beira-Rio, ele deslancha, ele desencanta, né? Então, esse tipo de comportamento do Inter hoje promete ser ofensivo, evidente, mas não pode ser, até certo ponto, desguarnecer da sua cautela defensiva, porque o Flamengo, repito, com a força ofensiva desses homens de ataque, com a qualidade técnica e individual de cada um deles e do momento que vivem, principalmente Bruno Henrique, Arrascaeta, né, e o próprio Gabriel Barbosa, que é o principal artilheiro do futebol brasileiro, é difícil pensar que o Flamengo jogará retrancado, recuado. Eu não vejo assim, até porque o estilo do Jorge Jesus é um estilo ofensivo, né? Então, agora, é o fio da navalha hoje para saber qual será o comportamento do Flamengo com essa vantagem. É uma maneira da gente esperar para ver. Eu não acredito num jogo muito fácil para o Flamengo, não. O jogo pode ser extremamente interessante para o Flamengo se o Flamengo aproveitar aquilo que ele tem como uma das principais qualidades, que é o contra-ataque. Exato, essa força ofensiva. Se fecha a casinha ali, e aí nos contra-ataques já... Não pode dar branco no sistema defensivo, né? Como a gente falou do Paulo Vitor, do Grêmio, que, né, muito se falou na falta cobrada pelo Scarpa, que ele falhou, eu acho que não, mas ontem falhou no lance do gol, né, socando a bola ali nos pés do Luiz Adriano. Tá inseguro, né? E depois teve algumas oportunidades em que o Palmeiras teve chance e não é falha dele. Por sorte, o Palmeiras, o Grêmio virou o jogo, deu uma acalmada. E hoje é exatamente isso. Não pode ter um descuido, um vacilo no sistema defensivo, porque se o Inter sair na frente logo no começo, com qualquer falha que haja do time do Flamengo, a pressão será inevitável, aí segurar essa turma do Colorado lá dentro, aí vai ser tarefa das mais difíceis. Bom, a gente volta a falar, daqui a pouquinho a gente fala mais sobre esse grande jogo, hoje no Beira-Rio, você já viu aí, né? O torcedor já compareceu em grande número no último treino, hoje à noite o Beira-Rio vai lotar, vai ser caldeirão sim, assim como o Flamengo lotou o Maracanã, hoje o Beira-Rio estará lotado. Já